Quantas vezes você já disse só mais 5 minutinhos? E quantas vezes esses 5 minutos viraram uma hora ou um dia inteiro? Suponho que você use o seu celular 8 horas por dia. São 56 horas por semana, 240 horas por mês e 2.920 horas por ano. Isso significa que em um ano eu passaria 121 dias inteiros só no celular. São 4 meses do ano da minha vida sumindo dentro de uma tela. E se eu mantiver esse hábito por toda a minha vida, eu terei passado 24 anos só no celular. São 24 anos que eu poderia ter usado para viajar, para aprender algo novo, para passar tempo com a minha família ou para construir algo para o meu futuro. E suponho que você venha viver 80 anos da sua vida. Imagina que nesses 80 anos, 24 anos seria vivendo só no celular. 26 anos seria apenas dormindo, considerando que você durma 8 horas de sono por noite. Te restariam apenas 30 anos para viver de verdade. Para trabalhar, para construir relacionamentos, para viajar, para curtir a sua família e correr atrás dos teus sonhos. Se isso te assusta, é um grande sinal de alerta. Mas eu escolhi ficar aqui, presa, procrastinando e perdendo mais tempo, achando que só mais 5 minutinhos não iam fazer diferença. Só que a verdade é que esses 5 minutos nunca são só 5 minutos. E enquanto isso, a vida lá fora continua acontecendo. Só que sem mim. E o problema não é o tempo que você perde, mas é a vida que deixa de viver. Eu não sei vocês, mas eu, Jéssica, eu sinto que a gente tem que estar o tempo todo tentando distrair a nossa mente. Porque parece que a gente não consegue mais ficar sozinha com o nosso próprio pensamento. A gente não consegue mais lidar com o tédio. A gente sente que o tempo todo a gente precisa estar estimulando o nosso cérebro para poder se distrair, porque a gente não suporta mais a hipótese de que a gente tem que ficar no tédio sozinha com os nossos próprios pensamentos. Então por isso que o nosso cérebro ele fica o tempo todo pedindo por estímulo, porque a gente não quer e não suporta mais o tédio. Eu sinto que a gente não consegue mais ficar sozinha com os nossos próprios pensamentos. A gente não consegue mais viver o tédio na sua total plenitude. A gente não consegue escutar os nossos próprios pensamentos. A gente não consegue mais ficar com o nosso eu sozinho. A gente não consegue mais sentar com a nossa própria companhia para tomar um café e simplesmente ouvir os nossos próprios pensamentos. A gente está o tempo todo tentando preencher os espaços vazios da nossa mente. Eu sinto que nessa época que a gente vive hoje, a gente está adoecendo pela quantidade de informações que a gente ouve. O problema nem é o uso das telas, mas a forma como a gente tem usado. A gente não usa mais o celular somente para se divertir, mas a gente usa o celular para se distrair. A gente tem usado o telefone para se distrair e para sair da realidade. Tanto é que um exemplo muito claro disso é que quando a gente está na fila do banco ou na fila da padaria para comer aquele pãozinho quentinho, a gente é sufocado pelaquela sensação de que a gente precisa se distrair para não sofrer o tédio. A gente está o tempo todo fugindo do tédio, fugindo dos nossos próprios pensamentos e fugindo o tempo todo de nós mesmas. Eu tô lendo um livro muito legal que é Sabedoria Digital, e nesse livro diz que as telas elas vieram com o propósito, com o intuito de nos distrair. E nesse livro, o autor ele fala que as telas, elas vieram com a promessa de nos livrar do tédio. E em parcela, eles conseguiram. Só que eles esqueceram de nos avisar de que a gente ficaria muito mais ansioso, muito mais depressivo, muito mais viciados em distrações. E uma coisa é que as redes sociais sempre vão estar lá, mas os momentos que a gente deixa de viver por causa delas, eles não voltam nunca mais. A coisa que mais vale hoje na vida é o tempo, e o tempo passa muito rápido. Horas e horas rolando a tela do Instagram, a tela do feed, olhando reels e vídeos rápidos
super estimulando o nosso cérebro, a gente acaba percebendo o tanto de tempo que a gente gastou com coisas inúteis e o tanto de tempo que a gente deixou de viver com os nossos familiares, né, com o nosso marido, com as pessoas que a gente ama, ou usando daquele tempo para algo benéfico, aprender uma nova língua, né, um novo idioma, ou iniciar um livro novo, ou um projeto novo, ou até mesmo gastar essas horas que você estava rolando a tela em praticar um exercício novo, ou uma oração, ou a leitura da Bíblia. Então a gente perde muito tempo e depois a gente olha para esse tempo e vê que a gente perdeu e que ele não volta mais. A gente tem pavor do silêncio, a gente tem pavor do tédio, a gente tem pavor da solitude. A gente tem que estar sempre escutando um vídeo ou uma música para poder limpar a casa, para poder lavar a louça, porque a verdade é que a gente não consegue ficar sozinha com os nossos próprios pensamentos. A gente acaba criando aquele medo constante de que parece que a gente tá perdendo algo. A gente acaba criando aquele ciclo de dependência de que eu tô perdendo algo e que se eu não entrar na rede social, se eu não olhar, eu vou ficar perdendo da notícia, eu não vou estar informada, ou eu não vou estar informada da vida do ciclano ou da fulana, e parece que eu tô sempre com essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. A gente acaba criando esse ciclo de dependência de que a gente precisa estar o tempo todo checando as redes sociais. Isso acaba diminuindo o nosso foco e a nossa produtividade de fazer todas as outras coisas que a gente precisa fazer no nosso dia. Todas as outras tarefas que precisariam ser feitas, a gente acaba não fazendo por conta de que a gente perde foco e acaba perdendo a nossa produtividade também. Eu vou te dar algumas dicas para reduzir o teu tempo nas redes sociais e recuperar esse tempo para que vocês não percam mais tempo em coisas vãs e coisas inúteis. Então vem comigo que eu vou te trazer algumas dicas. A primeira dica é: desative as notificações. As notificações constantes fazem com que a gente fique o tempo todo checando o celular para ver que notificação é essa. E normalmente todas as notificações acabam centralizando a nossa atenção para que a gente fique no celular. Então, desativar as notificações é o primeiro passo para que a gente possa diminuir o nosso tempo nas telas. Eu vou ensinar para vocês como é que faz para desativar as notificações no smartphone iOS. Vocês vão entrar em ajustes, vocês vão entrar na aba de notificações, rola para baixo que vai aparecer todos os aplicativos de entretenimento, redes sociais. Entra ali no aplicativo de Instagram, WhatsApp, TikTok e dentre outros aplicativos que vocês usam de redes sociais e desativem as notificações. Dica número 2, limite o tempo de uso. Estabeleça um limite diário e desafie-se a cumprir ele. Então, coloca um limite de uso durante o dia que vocês vão usar as redes sociais. Eu, Jéssica, vou estipular agora essa semana para que eu venha usar o Instagram 1 hora por dia no máximo. Mas não só Instagram. Eu vou limitar que o meu uso diário de todas as redes sociais seja 1 hora apenas por dia. Então eu não quero mais gastar 7 horas do meu dia em redes sociais. Eu quero gastar 1 hora por dia nas redes sociais. Eu vou ensinar para vocês como é que faz para limitar o uso dos aplicativos no iOS, tá? Então vocês vão em ajustes, tempo de uso. Ali você já consegue ver a sua média de uso diária que vocês estão usando todos os aplicativos. Vai em limites de aplicativos, adicionar limite e clicar nos aplicativos de entretenimento para limitar o uso de cada um. Ali você vai colocar quantas horas por dia você quer usar aquele aplicativo. Isso vai te ajudar bastante a controlar o vício de ficar o tempo todo ali nas redes sociais. Quando der ali o limite, vai aparecer para vocês saírem da rede social, porque já deu o limite de uso que vocês estipularam. Dica número 3, tenha horários para usar as redes sociais. Eu, Jéssica, vou estipular para mim que eu vou usar as redes sociais 1 hora por dia no período da noite, quando eu chego do trabalho. Então, quando eu chego do trabalho, ou às 7 horas ou às 8 horas, é o tempo que eu vou usar para entretenimento, que eu vou usar ou para usar o aplicativo, que é o tempo que eu vou usar ou pro YouTube, ou pro Instagram, ou pro TikTok. Então eu vou estipular que eu vou usar esses aplicativos durante 1 hora do meu dia e vou estipular também que eu quero utilizar esses aplicativos somente no período da noite, entre as 8 horas ou 9 horas da noite. Isso eu ainda vou decidir. Coloque aqui para mim nos comentários qual é o horário do dia que vocês vão estipular a partir desse vídeo a começar a utilizar esses aplicativos de entretenimento. Dica número 4, tenha hobbies fora da internet. Então, algo muito legal para vocês praticar que eu posso trazer no próximo vídeo são várias dicas de hobbies que a gente pode fazer para diminuir o nosso uso das telas, né? O hobby, ele é a brincadeira do adulto. Normalmente, quando a gente era criança, a gente usava as brincadeiras para nos entreter. Hoje, a gente usa dos hobbies para nos divertir. Então, o hobby, querendo ou não, ele é a brincadeira do adulto. Então, se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso trazer dicas de hobbies que a gente pode usar agora
na fase adulta. Dica número 5, abrace o tédio. Quando tu parar de mexer no telefone, vocês vão perceber que o dia até parece maior. Parece que tem muito mais horas no meu dia quando tu para de mexer no telefone. Por isso que a gente fica rolando as telas e quando vê já se passaram 2, 3 horas. Quando na verdade, se a gente não tá mexendo no telefone, 2 e 3 horas é muito tempo. Dá pra fazer muita coisa em 2 horas ou em 3 horas. Por isso que a gente não tem essa percepção de tempo quando a gente tá mexendo no telefone. Você vai perceber que o dia parece muito maior, você vai ter muito mais espaço na sua mente. E a dica que eu dou é: não fuja dessa sensação. O tédio, ele é natural. O tédio, ele é um conforto e o tédio, ele é um respiro para nossa alma. Dica número 7, reflita as suas prioridades. Pense nas coisas que realmente são importantes para você. Família, amigos, relacionamentos, saúde, alimentação. Uma pergunta muito importante que vocês podem fazer para vocês mesmos: o que eu estou deixando de viver gastando tanto tempo do meu tempo nas redes sociais? Outra dica é: use o tempo de forma consciente. Quando você sentir aquela sensação, aquela tentação de pegar o telefone, de pegar o celular, respire fundo e se pergunte a si mesma: isso realmente vai me ajudar a crescer? Se a resposta for não, mude a sua atitude e faça algo que realmente seja produtivo para você. Outra dica muito importante é: não use as redes sociais nem de manhã e nem pela noite. A primeira hora e a última hora do seu dia devem ser livres de redes sociais, mas tenha esse carinho consigo mesma, que nesse momento, na hora que você acorda, você tá totalmente limpa. Não pegue o telefone logo pela manhã e se suja com informações falsas, com informações ruins, com conteúdos desagradáveis, com conteúdos que não vão te fazer crescer. E a última dica, não menos importante, mas essa aqui é muito importante também, é: celebre as suas conquistas. A cada dia que vocês conseguirem reduzir o tempo gasto nas telas, celebrem essa vitória. Porque não é fácil, gente. Eu tô aqui dando todos esses conselhos para vocês, mas eu também tô trazendo todos esses conselhos para mim mesma. Então a gente precisa, é motivo de celebração, todo o tempo que a gente consegue dizer não para essa tentação. Toda vez que a gente consegue dizer não para as telas, a gente precisa celebrar isso. Precisa sim ser motivo de felicidade. Quando a gente celebra, isso nos traz mais motivação e vai te lembrar também do que realmente é importante. Então, celebre todas as suas conquistas. O principal é dar um passo de cada vez. Comece com pequenas metas pequenas e progressivas e com o tempo você vai se perceber muito mais produtiva. Lembre-se, a recuperação do controle sobre o seu tempo é uma jornada e você deu o primeiro passo.